Abrir a sua Bíblia no livro das Gênesis, no capítulo 45. Hoje nós vamos fazer a exposição de parte do capítulo 45, o capítulo 46 e parte do capítulo 47. Pode voltar um pouquinho aí, Glória, a tela anterior. Lembrando que, se você esteve aqui na última mensagem, onde nós fechamos o capítulo 44 de Gênesis, os primeiros 15 versículos estão, não vou fazer a exposição de novo, porque já foram pregados aqui nesta mensagem. Então, se você deseja, se você que está acompanhando a sequência da exposição de Gênesis, eu vou pedir para você depois ir lá no nosso canal do YouTube, procurar essa mensagem, e nós temos ali nessa mensagem esses 15 primeiros versículos do capítulo 45. Agora sim, pode passar o próximo. Então, Gênesis 45, a partir do versículo 16, e vai ser uma leitura um pouco extensa, mas necessária para nós entendermos a palavra do Senhor. Em reverência e atenção, vamos ler a palavra de Deus. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão e mantimento para a viagem do pai. Despediu os seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que morra, para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó, as outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. E eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertencesse a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não... acho que eu virei aqui e fui para a página errada, né? Agora que eu percebi. Perdão, irmãos. 46, fui direto para o 47. Vamos lá, capítulo 46, versículo 1. Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar.
Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Agora nós vamos dar um salto para o versículo 26 e nós vamos então até o versículo 12 do capítulo 47. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os descendentes, foram as mulheres, os filhos de Jacó, somavam então 66 pessoas. E os filhos de José que lhes nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. E Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los perguntar qual é o trabalho de vocês, respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gozém. Então o Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gozém. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. E José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Até aqui. Vamos orar? Nós clamamos, Senhor, que nessa manhã o Senhor fale conosco mais uma vez. A Tua palavra é lida e nós cremos que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, tem o poder de abalar as nossas estruturas, trazer consolo, conforto e também enfrentamento diante daquilo que nós precisamos mudar. Que o Senhor mais uma vez fale conosco, apesar da limitação do pregador, que a voz do Senhor ecoe no coração de cada um dos irmãos nessa manhã. Nós oramos confiados no nome de Jesus e você diz: John Glenn sabe como pilotar um jato. Esse homem tem no currículo 59 missões completadas só na Segunda Guerra Mundial. Na Guerra das Coreias, ele somou a totalidade de 90 missões. John Glenn, ele sabe como voar em alta velocidade, porque ele não só esteve em algumas guerras, como ele foi o primeiro piloto a conseguir pilotar em alta velocidade média supersônica em um voo transcontinental. Mas John Glenn também sabe pilotar no espaço, porque em 1962 ele se tornou o primeiro norte-americano a orbitar a Terra.
Mas não para por aí. Porque John também sabe como vencer uma eleição. Ele foi senador dos Estados Unidos da América de 1974 a 1999. Glenn pode fazer muitas coisas, além de pilotar, além de ser senador. Ele sabe proferir discursos, liderar comitês, inspirar plateias e até escrever livros. Apesar de tantas coisas, de tantas realizações, existe uma coisa que Glenn nunca conseguiu dominar. E o que seria isso? Ele nunca aprendeu a dizer adeus à sua esposa. Eles se conheceram na infância e cresceram juntos em New Concord, no estado americano de Ohio. Apesar de ter conquistado fama, John diria que a verdadeira heroína em sua casa, a verdadeira heroína da família, era a garota com que se casou em 1943. Só que há um detalhe. Anne, esposa de Glenn, sofria de uma gagueira tão grave que em 85% dos esforços que fazia para falar, resultava em algum tipo de fracasso. Anne não conseguia falar ao telefone. Ela não podia pedir comida em um restaurante ou dar instruções a um taxista, ou se fosse hoje, a um Uber. A simples ideia de pedir ajuda em uma loja de departamento já causava intimidação à senhora Glenn. Anne preferia vagar pelos corredores de um supermercado do que arguir ou pedir a alguém ajuda sobre algo que ela procurava. Ela vivia sob a sombra do medo de uma crise familiar ou de alguém que passasse mal em sua casa e ela ter que ligar, chamar a emergência, o 190. E de tudo isso, irmãos, veio a dificuldade de eles falar um tchau, um até logo ou um adeus. Mesmo empenhado e dedicado, responsável, o coração daquele vigoroso piloto vivia dividido entre as suas missões e a limitação da fala da sua esposa. Assim, o casal acabou desenvolvendo o seu próprio código de conversa. De que forma? Toda vez que John recebia uma missão que ele tinha que sair, ou recebia um chamado do Senado, ele precisava se ausentar do lar. Os dois sempre, a vida toda, se despediam da mesma maneira. Ele dizia, abro aspas para John Glenn, vou dar um pulo na esquina para comprar chicletes. E a dona Anne respondia, não demore. E então lá ia John Glenn para o Japão, para a Coreia, para o espaço, para o Senado. A fala de Anne, é verdade, melhorou com o passar do tempo. As intensas sessões de terapia, de fono, ajudaram ela a definir a sua pronúncia e também aumentar a sua autoconfiança. Mesmo assim, a única palavra que ela e o marido conseguiam falar em um momento de despedida era: vou ali dar um pulinho na esquina para comprar chicletes. E ela respondia: não demore. Em 1998, o então senador Glenn se tornou o astronauta mais velho da história. E ele voltou ao espaço a bordo da famosa nave Discovery. E na ocasião da partida, John disse para a esposa: vou dar um pulinho na esquina para comprar chicletes. Mas dessa vez, quando ele terminou a frase, antes de esperar a esposa responder não demore, ele pegou um pacotinho de chicletes e entregou a ela. E ela colocou aquele pacote de chicletes no bolso da sua camisa, na altura do coração. Despedidas. Definitivamente, irmãos, nós não fomos feitos para isso.
seja um até logo, um até breve, até mesmo um último adeus, nós sofremos e nos ressentimos desse ato ingrato. Hoje nós temos a facilidade de quando alguém que amamos está longe, nós fazemos uma chamada de vídeo. Mas nem sempre foi assim. Fale para os seus filhos adolescentes que nem sempre foi assim. Alguns aqui tiveram que lidar com a chamada antiga carta. Quem lembra? Um dia houve um negócio chamado carta, sabia? Quer ver as meninas? Quem aqui tinha coleção de papel de carta? Levanta a mão, vamos fazer uma enquete. Ó. Telegrama, quando a notícia era muito urgente, o WhatsApp dos pais. Deixa eu falar para você, jovem, adolescente, tinha um negócio que chamava telegrama. Que a gente ia no correio, falava, ó, fala para fulano, para esse endereço aqui, isso. Né? Tinha gente que até fofocava por telegrama. De todo modo, nós não sabemos, nós não gostamos, não fomos criados, não sabemos lidar com esse negócio que são as despedidas. E nesse caso, especificamente na Escritura, Jacó e José viveram praticamente toda a vida sob a sombra do adeus. Eu estou me lembrando aqui, quando a minha irmã mais velha, ela mudou-se do Nordeste para Brasília, aventurou-se já com Dierre, bebê e grávida do Pierre. Sentíamos muito a falta dela, eu ainda era bem pirralho, e nós nos comunicava por carta, e quando dava por telefone, uma vez a cada 6 meses. E como era doloroso alguém do seu meio familiar distante, e você ficar quase que incomunicável. Agora imagine essa situação, onde não há telegrama, não há carta, não há WhatsApp, não há aparelho celular. E pior que isso, há apenas uma notícia falsa de que um filho havia morrido. E este é o contexto onde Jacó e José viveram por muitos anos. Quando os irmãos de José mentiram sobre a sua morte, eles entregaram a Jacó uma túnica encharcada de sangue, e eles disseram que uma fera levou o corpo. E qual foi o resultado? Jacó, o velho pai, ruiu em tristeza. Mesmo quando os filhos o cercaram de consolo, Jacó recusou as condolências desses filhos, e ele disse a eles: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E ali o texto bíblico diz que Jacó continuou a chorar. Jacó chorou até as lágrimas formarem um oceano, até que as suas lágrimas secaram. 2 pessoas a quem ele amava tinham partido. A primeira delas foi Raquel, a sua amada esposa. E agora, lá no capítulo 37 de Gênesis, nós já fizemos a exposição desse texto. Jacó recebe a falsa notícia de que José, o seu filho adolescente, estava morto. E ao que parece, o texto bíblico nos fala que a partir daquela notícia, Jacó perambulou como uma espécie de zumbi, porque a sua alma desceu à sepultura, os seus sentimentos, as suas emoções foram sepultadas junto com a notícia de que José, seu filho, tinha morrido. E José então? Além de todas as cicatrizes emocionais que ele trazia, em decorrência da traição, da perseguição, das mentiras, as tramas que esse jovem sofreu ao longo de mais de 2 décadas, José sofria intensamente com a saudade da sua casa e do seu pai. Não foi dado a José o privilégio de dizer adeus. Aniversários, feriados, banquetes familiares, festas de casamento, passeios de final de semana, José nunca soube o que era isso. E a prova incontestável dessa afirmação está no fato que quando José revelou quem ele era aos seus irmãos, ele chorou copiosamente. Aí você vai ter que ir lá, ler a Bíblia e ir na mensagem que eu mencionei no início dessa pregação, a casa do rancor.
José chorou. O texto bíblico diz no início do capítulo 45 que quando José se revela aos seus irmãos, porque até então eles pensavam que José era apenas o grande comandante mundial, uma espécie de Donald Trump daquela época. Mas então eles se deparam com a realidade que o príncipe era irmão deles. E José então chora copiosamente. E antes de abraçar os irmãos, José liberou a pergunta que estava entalada na garganta: meu pai ainda está vivo? O que Jacó e José não imaginavam é que nos bastidores da providência divina, Deus havia levado José ali na esquina para comprar chicletes. Alguns estudiosos estimam cerca de 22, 23 anos. Nas palavras do príncipe José, e nós vamos encontrar isso no capítulo 45, versículo 7, ele diz: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Pois é, irmãos, Deus colocou no bolso de cada um daquelas figuras bíblicas um pacote de chicletes. Deus colocou um pacote de chicletes no bolso de Jacó. Deus colocou um pacote de chicletes no bolso de José. Deus colocou um pacote de chicletes no bolso de cada um dos filhos de Jacó. E de repente a porta se abriu. A boa notícia ecoou. E os filhos de Jacó chegam diante do pai e dizem: papai, você não acredita, mas José está vivo, vivinho da Silva. E pai, deixa eu falar algo melhor, ele não apenas está vivo, mas ele comanda todo mundo que nós conhecemos. Você consegue imaginar o susto que Jacó tomou? A Bíblia fala que o coração dele meio que ficou parado. Quem já viu vídeo de cabra quando assusta? Já viu? Ninguém viu ainda? Põe na internet. A cabra assusta, ela... só com água ungida para ela voltar. Então Jacó meio que quando ouviu a notícia ele ficou parado, paralisado. O coração dele ficou de tal forma, irmãos, estarrecido, assustado. Mas o interessante é que a Bíblia não dá ênfase no susto que Jacó teve sobre a notícia da ressurreição do seu filho, mas fala sobre a maneira como o espírito daquele homem reviveu. De repente, o coração daquele homem voltou a bater. E como o texto bíblico nos diz no versículo 27 do capítulo 45, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Deus, irmãos, é especialista em soprar vida em seres inanimados, e nós podemos constatar isso em Gênesis capítulo 2, na formação do homem, quando Deus sopra vida naquele bonequinho de barro. Ele é poderoso para acender novamente a chama no coração de alguém que se encontra demasiadamente cansado. E talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã, talvez você está num quadro onde o seu coração está cansado, e Deus te trouxe aqui, porque Ele quer trazer sobre você um novo fôlego de vida. Deus faz o coração cansado voltar a sonhar. Do luto persistente à esperança revivida, da terra da fome ao lugar da provisão, das lágrimas da saudade à alegria do reencontro. Esse texto, esse bloco do texto bíblico de Gênesis, nos ensina sobre o Deus que faz o coração cansado voltar a sonhar. Mas como isso acontece? E dentre tantas coisas, a primeira delas que eu compartilho com você é que o coração volta a sonhar por meio da voz da esperança. O texto bíblico nos diz
que quando o pai de Jacó, o de José, Jacó no caso, quando os filhos contaram ao pai sobre José estar vivo, o texto fala que ele reviveu, e ele disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Olha que interessante. Do mesmo modo que a palavra má provoca ira, angústia e tristeza, a boa palavra produz ânimo, alegria e vida. O sábio de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda ameniza o furor. E aqui eu já quero compartilhar com vocês o fato que muitos dos nossos desânimos e cansaços são resultantes das palavras que nós ouvimos e também falamos. E não é sem razão, irmãos, que a palavra hebraica que Moisés, sendo ele o escritor do livro das Gênesis, a palavra que ele descreve aqui, a condição de que Jacó naquele momento reanimou, traz a ideia de um coração que parou e voltou a bater. E como isso se deu? Se deu pela enxurrada de boas notícias que o velho patriarca recebeu. E eu vou tomar emprestadas aqui as palavras do Dr. Wisby, quando ele diz que Israel não estava preparado para um relato tão extraordinário. Deixa eu pontuar uma coisa. Quando eu falar Israel e Jacó, estou falando da mesma pessoa, porque a Bíblia neste momento ele faz o cruzamento dos dois nomes na mesma pessoa. Primeiro, irmãos, então, José estava vivo. Segundo, ele era o segundo homem mais importante do mundo. E terceiro, ele queria que toda a sua família fosse morar junto dele, se mudasse para perto dele, e que ele cuidaria deles então. Mas é fato que a notícia de um filho perdido foi o poderoso sopro de vida para aquele que por muitos anos ansiou pela morte. A voz de esperança falou, e para Jacó a vida então recomeçara. A primeira pergunta que vos faço nessa manhã: quantos entre nós precisam de um sopro de vida como esse? Uma boa notícia. Quantos carecem de uma notícia boa para revigorar o coração, para renovar as forças, para voltar a sonhar? Mesmo cercado de tantos presentes, de tantos paparicos reais, Israel não teve outra reação em mente, senão desejar partir para estar com o seu filho, agora, sob o seu conhecimento, revivido. Pois é, não foram os presentes egípcios que revigoraram o coração do velho homem. Mesmo com o retorno de todos os seus filhos do Egito, intactos, em paz, não foi isso que reacendeu o desejo de vida no coração do ancião. Foi uma palavra: José está vivo. Os olhos que choraram tantos anos são banhados de um novo brilho, e ele foi tomado por alegre agitação e ânimo. E o seu luto, que já durava mais de 2 décadas, chegou ao fim. Eu concordo com o mestre Hernandes quando ele diz que a comunhão, outrora interrompida pela notícia de que José morreu, foi restabelecida com a notícia de que José estava vivo. Os mesmos filhos que anteriormente foram portadores de uma notícia carregada de farsa e tragédia, agora são aqueles que apresentam ao pai desconsolado a notícia verdadeira que o fez reviver. Irmãos, notícias danosas adoecem o coração, fragilizam a alma, nos aprisionam na masmorra da desesperança. Você sabe o que é isso? Evidente que todos nós, ou quase todos, a grande maioria, já recebeu alguma má notícia na vida.
diagnósticos que tiram o chão de sob os nossos pés, pedido de divórcio que expõe as tentativas fracassadas da reconciliação de um casamento, a notícia do desligamento da empresa que arrebentou com os planos que se tinha para o futuro, o médico que chama à parte a família para dizer que não tem mais o que fazer, todas são palavras que fazem o coração desfalecer. Todos. Eu me lembro até hoje, quando eu recebi o diagnóstico da equipe multidisciplinar de avaliação do Nicolas, quando eles falaram, olha, seu filho está dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. Irmãos, meu chão desabou. Meu mundo desabou e meu chão se abriu. A Gisele também entrou em parafuso. Mas houve uma palavra da parte do Senhor, Êxodo capítulo 4, nunca vamos nos esquecer disso. Enquanto nós recebemos uma notícia desastrosa para uma família no primeiro momento, veio a notícia subsequente de vida, quando Deus, por meio da sua palavra, diz, não sou eu que faço a boca do que fala e a boca do mudo. E por meio daquela palavra, Deus falando a Moisés, Deus falava conosco, eu fiz o Nicolas assim, e ele viverá para a minha glória e para o meu louvor. Irmãos, nós recebemos notícias trágicas, que fazem morrer a nossa esperança, o nosso ânimo, o nosso coração, mas para cada palavra que insinua o fim, existe uma palavra de Deus que sopra a vida. Diagnósticos são frustrados com palavras de cura. Ontem estive fazendo o casamento da nossa irmã Carol, que quase 2 anos foi diagnosticada com câncer, já em status de metástase, fígado e ossos. A igreja se reuniu em oração, Deus ouviu o clamor e a Carol foi curada, irmãos, nos ossos e no fígado, não tem nada. Teve o tratamento da mama, fez o tratamento oncológico, cirurgia, radioterapia, mas ontem, para a glória de Deus, a Carol estava feliz vivendo um milagre na vida dela. Porque mesmo quando os médicos falaram, olha, irmã Carol, a situação sua é essa, Deus trouxe uma palavra de vida e ela se apegou àquela palavra e ela está viva com cara de quem está vendendo saúde. Deus faz essas coisas, irmãos. Para toda palavra que apresenta um fim, Deus tem uma palavra para um novo começo. Divórcios não chegam à consumação quando Deus traz uma palavra de restauração. Falências financeiras são sanadas quando Deus libera uma palavra de sabedoria e prosperidade. Existências interrompidas são vencidas quando Deus libera palavras de vida. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pelo menos 7 pessoas que foram decretadas como mortas. E hoje estão aí vivendo livre para a glória de Deus. Quando o coração está cansado, Deus ainda envia palavras vivas. Às vezes essas palavras vêm por meio de um amigo, por meio de uma promessa rememorada, ou de uma lembrança que fala daquilo que Deus já fez. Foi o que aconteceu com o velho Israel. E é o que o Senhor nos diz nessa manhã. A promessa continua viva. A sua história ainda não acabou. O fim não chegou. Não há nada impossível para mim, diz o Senhor. Deixe Deus alegrar o seu coração. São oportunas as palavras do apóstolo Paulo falando à igreja de Romanos, à igreja de Roma, quando ele diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ouça a palavra de Cristo, ainda não chegou um fim, tem muita promessa para a sua vida. Não escute as vozes deste mundo que estão falando que o seu fim chegou, que a sua história acabou. Deus ainda tem promessa para você, anime o seu coração. Ouça Deus falar com você nessa manhã, porque a voz do Senhor é a voz da esperança.
O coração cansado volta a sonhar quando esse coração decide se mover pela fé. O texto nos diz que Israel, então, quando ele ouviu a notícia sobre José, quando a voz da esperança chegou aos seus ouvidos e desceu ao seu coração, ele reuniu tudo o que ele tinha, a família, os bens, e ele partiu na direção do Egito. E quando ele chegou em Berseba, diz o texto, ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E o texto fala que Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. Ah, irmãos, como às vezes nós ficamos paralisados diante da voz de Deus. Deus fala para a gente ir, a gente fica que nem a cabra. Não se move, não sai do lugar. Se o seu coração não sonha mais, meu irmão, minha irmã, Deus está te convidando a se mover por meio da fé. Antes que alguém pense que Israel desceu para o Egito por vontade própria, ou por coerção do seu filho, digamos, poderoso, permita-me lembrá-lo de que esse santo varão vai para lá compelido pela poderosa mão de Deus. É Deus que envia Jacó para lá. José, Faraó, o Egito são meros instrumentos da providência divina. São meros canais, meios, para que a promessa que Deus fez lá atrás a Abraão, lembra? Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E olha que interessante, às vezes a gente acha que a promessa de Deus está restrita apenas ao nosso CPF. Não, irmãos. A promessa de Deus transpõe o relatório da fazenda brasileira. Se derrama sobre as nossas gerações, sobre os nossos filhos. Existem algumas coisas que Deus prometeu a você, que não é você que vai viver. Talvez serão seus bisnetos, você nem vai ver isso, mas os seus bisnetos viverão a promessa que Deus fez. Porque quando Deus olha para a gente, Ele vê a nossa casa, a nossa antecedência e a nossa posteridade. Conversava com meu pai esses dias, e ele me lembrava de algo que ele tinha me contado. Eu já era adulto, mas quando nós saímos do Nordeste, irmãos, dê licença para tirar o blazer, que eu estou morrendo de calor. Estávamos saindo do Nordeste, e a irmã Anita da Luz, já pus o vídeo dela aqui algumas vezes. Obrigado, Missa. Já está com o Senhor. Ela chamou meu pai de canto e falou para ele assim: pastor João Ambrósio, Deus o chamou para o sul. Fomos do Nordeste direto morar em Londrina, no Paraná. E vá obedecendo a voz de Deus. Mas cuide do Jonatas, cuide do galego, porque lá todo mundo me chamava de galego. Porque se você não sabe, eu tive cabelo um dia, tá? Eu era loirinho, e no Nordeste o loirinho é galego. Cuide do galego, porque ele vai ser pastor. E meu pai guardou aquilo no coração, irmãos. E ele estava me lembrando isso esses dias, sendo que eu lutei, viu? Meu nome tinha que ser Jonas, porque eu que fugir da vontade de Deus não está no gibi. Até que Deus me engoliu, me jogou dentro do peixe, me bateu assim que nem milkshake. Não se assuste com a palavra. E me vomitou aqui na calçada da igreja presbiteriana de Mogi Guaçu. Na realidade, é lá na Sargento Aviador. Irmãos, as promessas de Deus não é apenas para a gente, é para os nossos filhos. E eu já vejo algumas coisas Deus fazendo na vida dos meus filhos, de coisas que
Outrora eu pensava que era para a minha vida e eu já estou entendendo que é para a vida deles. E pela misericórdia de Deus eu já começo a ver que são para os meus netos e para a posteridade, porque Deus tem um pacto, uma aliança com a nossa casa. E o que nós estamos vendo aqui é justamente isso. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, agora está se cumprindo, se cumpriu na vida de Isaac, está se cumprindo na vida de Jacó, e vai José, Moisés, e por aí vai indo Davi, Jesus, a gente. Somos o resultado dessa promessa. Mas antes de prosseguirmos antes de Jacó prosseguir até o Egito, quando ele sai do seu lar com todos e com tudo que possuía, Israel faz uma pausa estratégica em Berseba. E por que Berseba? Aquele lugar tinha todo um significado e um simbolismo para Isaac e para Abraão, porque ali, tanto Abraão quanto Isaac e Jacó, posteriormente, eles adoraram ao Senhor naquele lugar. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Antes de encontrar José, Jacó queria encontrar o Senhor. Ele não queria andar sem fé, porque Deus era mais importante do que o seu filho. E ao encontrar o Senhor, o texto bíblico diz que ele prestou culto a Deus, porque ele entendia que a sua jornada era uma jornada de fé. Especialistas insinuam que ao sair de casa, os pensamentos de Israel, de Jacó, entram em ebulição, e eles falam que talvez naquele momento Jacó, ele se lembrou que seu avô Abraão teve uma experiência difícil lá no Egito, está lá em Gênesis 12. Especialistas dizem que ele considerou o fato de que Deus, em um dado momento, em Gênesis 26, falou para Isaac que não era para Isaac se aproximar dos egípcios. E por que isso? Porque ainda não era o tempo de Deus para a família abraâmica estar ali. E agora se mistura com esse sentimento de que, peraí, eu tenho que ir, meu filho está lá. Então Jacó está consultando o Senhor: Deus, qual é a tua vontade? Porque eu vou andar por fé. De modo, irmãos, que seja qual for o gatilho para essa parada estratégica em Berseba, algo que está em evidência aqui é a fé no coração daquele velho homem. Israel partiu para o destino de novas esperanças, para novos começos, movido pela fé do seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, e eu estou falando a fé bíblica, a fé genuína, ela não nos paralisa, ela nos move. Crente que fala assim, eu tenho fé, e fica parado esperando que desça uma milícia celestial visivelmente e rodeie, sapateie em volta dele, essa fé, ela é sincrética, ela é ameninada, ela é tudo menos a fé bíblica. Porque a fé, ela nos move na direção da vontade de Deus. E se você duvida disso, veja o que eu ensino em tom de desafio, que o apóstolo Tiago nos apresenta lá em Tiago capítulo 2, versículo 18. Você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. A nossa fé, ela é produtiva, ela não é estéril, ela traz resultados. Só que, irmãos, não é de hoje que a cristandade vive uma fé de fachada, caquética, estagnada, imóvel, sem frutos, sem obras, sem ação, sem obediência, sem movimento. A fé dos nossos dias é uma fé de eventos, emocionalista, pacifista, caduca, ensimesmada. Já viu que tem crente que vive de acampamento, de congresso, de conferência? Agora a moda da conferência, né? Tem conferência de mulher, de homem, não estou falando que é ruim, de casal, de criança, de adolescente, de jovem, que mais? De careca, de barrigudo. Tem conferência de tudo que é tipo, tudo que é tipo de gente. E a galera vai, conferência dos barrigudos. Vamos lá, Jean. Pastor Jean. Conferência dos careca. Aí volta, irmãos, como se tivesse entrado no terceiro céu. É uma semana, acabou a fé. Acabou. Não tem constância.
não tem vigor. É a fé dos nossos dias. É uma fé sustentada pela crendice da sorte, não na providência de Deus da palavra. Ontem teve uma irmã que me mandou um vídeo, eu fiquei escandalizado, e eu vou dar inclusive nome de alguns que eu vi lá. Uma galera de pastores em algum evento aí. Um monte de penduricalho, bloco de cimento, tijolo, telha, um negócio dessa altura com uma marreta. Inclusive a Camila Barros. Falei, não. Perdeu a noção do ridículo. Vamos, porque Deus deu uma palavra nova e nós vamos arrebentar com tudo. A marreta ungida. Pá, no bloco. Aí entregava a marreta para Valnice Milhomes. Camila Barros. Aí vem um outro pastor dizendo, arrebentou com os blocos. A escritura mandou um oi. Nada de Bíblia. Nada de fé verdadeira, bíblica. Isso é sincretismo, irmãos. Isso não é fé genuína. E eu já deixo aqui a advertência. Fujam desses tais. Fujam. É engano. Estão enganando muitas pessoas. É a fé hoje que se apoia nessa crendice popular. Todavia, a fé bíblica, a fé cristã, ela é muito bem nutrida. E ela é nutrida pelo quê? Pela palavra. Nós acabamos de citar o apóstolo Paulo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A marreta biônica? Não. A palavra de Deus, a palavra de Cristo. É por meio da palavra, irmãos. Porque a palavra nutre então a fé, que gera movimento, que traz frutos. Essa fé bíblica é uma fé dedicada, trabalhadora, comprometida, obediente. Ela não é movida pelo racionalismo, mas ela está unida à razão. É o que Paulo fala em Romanos, o culto racional. Ela não busca eventos, porque o que ela quer na realidade é a presença de Deus. Irmãos, e a presença de Deus, não estou falando que ela não pode estar em um evento, mas a presença de Deus está aqui nessa manhã, amém? A presença de Deus está com você quando você está dirigindo o seu carro, quando você está lá fazendo almoço para a família, quando você está no seu trabalho. A fé bíblica é bem posicionada, madura e promotora de esperança. Aqui são algumas coisas que nós precisamos considerar. Talvez se Israel tivesse uma fé como a de muitos crentes hoje, ele teria permanecido em Canaã. Preso ao passado, com medo de viver. Ele poderia ter se demorado ou até mesmo partido celeremente, sem buscar a vontade de Deus. Mas a pergunta é, Senhor, e aí? Vamos ou não vamos? Essa semana mesmo tive uma experiência. Estava com uma programação marcada e falando com Deus, e Deus vem falando, e eu senti de forma assim, repentina, Deus tirando a paz do meu coração, dizendo, não vai, não é o tempo, não é agora, fica quieto. Quando for o momento, você vai. A gente precisa ter fé, irmãos, para entender Deus, para se mover e para ficar no lugar. E eu fiquei lutando com Deus, falei, Senhor, de terça para quarta eu não preguei o olho a noite inteira brigando com Deus. Mas Senhor, eu quero ir. Deus falou, não vai, fica, não é tempo. Não é tempo. Não é. Aí quando foi na quarta-feira, encontrei um irmão e conversando, de repente foi como se Deus confirmasse tudo. Falei, pá, tá bom, Senhor. Não está aqui, mas quem falou? A fé, irmãos, que direciona. Mas olha que interessante, Israel, ele preferiu parar em Berseba, como já falei, lugar importante, conexão com Deus. E ali Israel ouve a voz do Senhor, e o Senhor atiça o fogo no braseiro do seu coração, e o fez avançar por fé, porque o Senhor falou para Israel, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação, e o melhor, eu irei com você. Quando nós entendemos, irmãos, a importância de estar, de caminhar com Cristo, nós sempre vamos ter essa convicção, nós não andamos sozinhos, Deus anda conosco. Eu concordo com o pastor presbiteriano do século
17, Matthew Henry, quando ele diz que Israel em sua devoção pensava em Deus, adorou a Deus e invocou sua presença para que ele estivesse com aquele velho peregrino e sua descendência ali no Egito. A fé obediente, irmãos, move, reacende o sonho no coração. Deus não renova apenas sentimentos, guarde isso, Deus não renova apenas sentimentos, Ele move destinos. O patriarca Israel não somente creu, ele se moveu. Aí eu pergunto para você, e você? Crê para se mover também? Talvez o que te impede de ver o novo é o medo do movimento. Mas a fé, eu sempre falo isso, para o Miso e para o Jorgito. O que é fé, irmãos? É colocar o pé crendo que Deus vai colocar o chão. Anotou isso aí? Vai escrever, você colocar para o Spurgeon, foi o que falei, tá? É pôr o pé crendo que Deus vai colocar o chão. Deus, irmãos, nos chama a andar por fé. O Senhor não nos chama para entender tudo, mas Ele nos chama para confiar nele em tudo. O Deus que faz o coração cansado voltar a sonhar, nos faz andar pelo caminho do reencontro que produz paz. José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, lançou-se ao pescoço do pai e chorou. Assim longo tempo, Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. O momento é singular. De um lado nós temos um pai que se reanima por ver o seu filho vivo, pensando ele que ele estava morto há mais de 2 décadas. Do outro nós temos um filho saculejado de um lado para o outro na vida, encontrando aquele que foi a fonte de seus pensamentos diários ao longo desses mais de 20 anos. E este episódio do relato bíblico está repleto de emoções, e não era, irmãos, para menos. Porque nós vemos aqui que os protocolos reais, burocráticos, foram deixados de lado e o reencontro foi marcado por um abraço apertado e demorado. Já ficou longe de alguém bastante tempo e quando reencontrou, você abraçou daquela forma tão gostosa, demorada, apertada. E não apenas isso, aquele reencontro foi marcado por uma torrente de lágrimas que interromperam como expressão do profundo fluxo de emoções represadas por anos. E eu vou evocar aqui o doutor em hebraísmo, o argentino Stephen Vô, quando ele afirma que para Jacó morrer tranquilo e em paz significava largar o desconsolo da morte de seu filho José. E esse reencontro que promoveu uma atmosfera de paz para aquele ancião, Deus deseja que nós também hoje, irmãos, tenhamos reencontros em nossa vida. O Deus que faz o coração cansado voltar a sonhar, não apenas devolve aquilo que o tempo levou, Ele restitui de forma multiplicada, curada e cheia de propósito. O que Jacó e José estão vivendo é um verdadeiro milagre. E você deve acreditar isso, a providência divina. Não podemos negligenciar o crédito àquele que realmente merece os aplausos e o louvor. E quem é? É o nosso Deus. Nós não podemos ignorar o fato de que Deus continua realizando reencontros semelhantes em nosso tempo. E tais reencontros são marcados por resiliência, perseverança, diligência, amor, perdão, gratidão e principalmente, irmãos, humildade. Porque é o que nós vemos aqui. Este encontro apoteótico do livro de Gênesis não é um encontro de um governador exaltado esperando seus servos, mas é um encontro de um filho ansioso correndo para saudar o seu pai. O teólogo alemão Breumer, na mesma linha, ele afirma que ao cumprimentar seu pai,
José deixa de ser o alto oficial do governo, que sai para receber sua família, e volta a ser simplesmente filho. E Boyman ainda continua dizendo, ele vai um pouco mais além, porque ele toca em algumas feridas tão nossas, quando ele diz que em cada uma dessas cenas, elimina-se um dos dois tipos de separação que podem acontecer entre pessoas: a separação causada pela culpa e a separação causada pelo sofrimento. O tempo de mágoa para José terminara. Nada mais de pesadelos repetitivos em que seus irmãos o lançavam no poço, nada mais de ressentimentos oriundos de perseguições que sofreu, das perseguições que sofreu. Ele não ia mais imaginar o sol nascendo quadrado. Lembra-se que ele esteve preso por calúnia e difamação. Sabe por quê? Porque aquele reencontro gerou paz, trouxe segurança. O tempo de tristeza e de desespero para Jacó também findou. Ele não estava mais sob o domínio do engano, ele não era mais refém da saudade, ele não sucumbiria diante de uma trágica separação, porque o reencontro com seu filho produziu paz. Irmãos, será que não é isso que muitos de nós precisam hoje? Paz. Talvez para alguns essa manhã Deus está falando: você precisa reencontrar aquela pessoa, resolver a pendência, fechar o ciclo, nada de lavar roupa suja, esqueça o desejo de dizer poucas e boas, não articule para dar razão à vingança, porque esses reencontros são para promover paz e fazer o seu coração ser livre, para voltar a sonhar. Talvez outros precisam reencontrar os seus sonhos, ir na direção do lugar onde os sonhos foram deixados, revisitá-los, pois talvez eles tenham sido sonhos que Deus deu a você, em algum momento da vida. Talvez você abandonou esses sonhos. Existe ainda outra classe de pessoas que precisa reencontrar a própria esperança, porque essa esperança foi abandonada diante de um diagnóstico, foi esquecida diante de um abandono, vilipendiada diante de um abuso. Mas Deus quer que você reencontre a esperança. Por que Ele quer isso? Porque Ele quer te dar paz, poderosa, excelsa e, como a palavra do Senhor nos ensina, excedente paz. Vem para cá, mesa. Como está o seu coração hoje? Responda para você mesmo. Como o salmista fala em algum dos seus salmos: como você está, ó minha alma? Existem até cânticos, canções que falam sobre isso. Como está o seu coração? Você está em paz? Você está sonhando? Você tem sonhado? Ou você falou assim: pastor, esse negócio de sonhar é para gente imatura, gente pequena. Não, irmãos. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de sonhos. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa seca, sem vida, desnutrida em suas emoções e em seu espírito. Seu coração está cansado, sem ânimo, sem esperança. Ah, pastor, eu só estou vivendo para esperar o meu último dia. Existem pessoas que estão vivendo assim, só esperando o último dia, não tem mais alegria e prazer no viver. Meu irmão, minha irmã, é isso o que Deus tem para você? Você acredita mesmo nisso? Que é isso que Deus tem para você? Acredite, não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você volte a sonhar. O mesmo Deus que nos chama a seguir adiante, que nos desperta para voltarmos a sonhar, Ele também nos sustentará no meio dos sonhos. Guarde bem isso. A fidelidade divina não termina quando a promessa se cumpre. Ela continua no dia seguinte, sustentando você em cada passo.
A graça que te levantou hoje é a mesma que vai te manter de pé amanhã. José ainda vive, Jacó. E Deus está falando para você: o teu José ainda está vivo. O teu sonho não morreu. A tua esperança não acabou. O seu futuro ainda te aguarda. Mas se tais palavras ainda não fazem os seus olhos brilharem, não se esqueça do que capítulo 19 de Jó, versículo 25 nos diz: o seu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Pois é, enviado para um lugar distante de sua morada, Jesus veio a este mundo para preparar um novo lar para nós. Sendo ele rejeitado por muitos, ele foi acolhido por aqueles que o Pai elegeu. Morto por nossas transgressões, ele viveu para a glória do Pai e para o resgate de seus irmãos. O Evangelho é a notícia que reacende corações cansados. Como o próprio Cristo testificou a João: não tenha medo. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno na mão. Isso não faz seu coração voltar a bater? Isso não te dá garantia para você voltar a sonhar? Talvez o seu momento hoje seja de fome espiritual, emocional, até física. Talvez você esteja no momento da transição do lugar da escassez para a promessa da provisão e do cuidado. E qual é o sentimento que vem à tona aí no seu coração? Incertezas, inseguranças, medos. Mas assim como Deus foi com Jacó, Ele será contigo. Não tenha medo de descer ao Egito. Eu mesmo descerei com você. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Ele é o Deus que te faz sonhar de novo, que caminha contigo no vale e sustenta a tua alma até a colheita. Deixe que o Cristo vivo faça reviver o seu coração desanimado, cansado, angustiado, adormecido, pois só Cristo pode fazer a esperança voltar a pulsar, a fé voltar a se mover e os sonhos a florescer. Afinal, quando o coração cansado volta a sonhar, sabe o que acontece? O céu sorri, porque a fé reviveu. Feche os seus olhos. Se você, ouvindo essa palavra, entende que precisa entregar a sua vida para Jesus, não apenas os seus sonhos morreram, a sua esperança, a sua fé. E talvez você está aqui hoje como sendo a última oportunidade para a sua vida. Jesus te chama. Coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Mas se você também está entre aqueles que já caminhando com Jesus, acha que já tudo se cumpriu, não existe mais perspectiva, não existe mais sonhos, coloque-se de pé no seu lugar. Deus quer renovar o seu coração. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente é muita coisa para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho.
e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Confia tudo a mim, se entregue de todo o coração. Porque o trabalho é só dele. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu quero te ver sonhar. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Estamos aqui, Senhor. Quantos Jacós que pararam de sonhar? A fé esmoreceu, a esperança, Senhor, adoeceu, o ânimo se acabou. Mas a gente se coloca numa posição, Senhor, de postura, e a gente clama: Senhor, nos ajuda. Nós queremos voltar a sonhar. Revigora a fé em nosso coração, a esperança. Nos dá, Senhor, olhos espirituais para entender que o Senhor colocou um pacotinho de chiclete no nosso bolso, e que logo ali o Senhor volta, e as dores dessa vida, Senhor, serão cessadas, os medos serão dissipados, os sofrimentos cessarão. Senhor, as lágrimas de desespero, Senhor, não terão mais lugar, porque elas abrirão espaço para alegria. Senhor, tantos aqui, Senhor, talvez perderam a perspectiva ministerial, mas o Senhor trouxe aqui nessa manhã para reviver isso, para relembrar, rememorar e falar: olha, hoje eu estou recomeçando essa história. De onde parou? Vamos entrar nesse processo de tratativa, porque eu tenho promessa na tua vida. Senhor, ressuscita sonhos essa manhã. Renova, Senhor, esperança, perspectivas. E que a gente tome esse novo fôlego de vida, advindo do sopro do Teu Santo Espírito sobre nós. Como o Senhor é o Deus que faz corações cansados voltar a sonhar, que o Senhor faça isso nessa manhã, no nome de Cristo Jesus.